Olá, sejam todas bem-vindas a mais um devocional diário Edificando Vidas, e hoje estaremos dando continuidade no nosso estudo do livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro de Salomão. Estamos no decorrer dessa semana fazendo um estudo dos capítulos um a um do livro de Provérbios. Estaremos durante todo esse período estudando Provérbios, lendo, meditando na palavra, em busca das chaves que foram deixadas por Salomão e ele compartilhou conosco neste livro. Então, hoje a leitura será feita no capítulo 6. O capítulo 6, hoje, ele vem como subtítulo Advertência contra o servir de fiador. Olha que engraçado. A Bíblia, ela nos traz instrução a respeito de todas as áreas da nossa vida. Você pode perceber que a maioria das instruções são coisas que nós vivenciamos diariamente, são situações das quais acontecem comigo, acontecem com você, e se não foi comigo ou com você, foi com alguém bem próximo, não é? Então, a advertência sobre ser fiador veio no livro de Provérbios para poder nos alertar a respeito de dar o nosso nome, a respeito de emprestar o nosso nome ou algum valor em fiança a outra pessoa. Vamos ler o capítulo 6 para a gente ver o que Salomão deixou para nós aqui escrito. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui o capítulo 6, ele vai trazer 3 situações adversas, né? São 3 situações adversas num único capítulo. Então, a primeira parte do capítulo 6 fala sobre a advertência de sermos fiador a outra pessoa. Porque traz-nos um alerta, né, sobre como, por ser fiador, por poder dar nosso nome, poder dar alguma garantia, poder entregar algo que é nosso para alguém. Por mais que a gente conheça essa pessoa, por mais que ela seja conhecida, a gente não sabe o dia de amanhã. A pessoa pode ser íntegra, a pessoa pode ser boa pagadora, a pessoa pode ser ter o nome limpo, mas amanhã ele pode vir a ficar desempregado, amanhã essa pessoa pode estar passando por uma situação financeira grave e não ter como estar te devolvendo o dinheiro ou estar arcando com a dívida na qual você foi fiador. E a gente sabe muito bem que o fiador responde quando o comprador não consegue pagar. Então aqui o livro de sabedoria, ele nos traz sabedoria também ao guardar os nossos bens, ao guardar as nossas finanças, saber guardar aquilo que é nosso, não de forma egoísta, mas de forma da qual você não venha ter prejuízo, da qual aqui já traz, a Bíblia já traz a advertência, você ficar alerta a respeito de estar fazendo empréstimos, de estar fazendo, de ser fiador para alguém, porque como não sabemos o dia de amanhã,
Amanhã a situação pode se inverter, ele não ter como te pagar e você cobrar ele e ele te dizer que não tem como. Ou ele ficar aqui, como diz a própria palavra, você ficar preso sobre várias promessas. Porque a palavra diz que você estás preso com as palavras da tua boca. Então a pessoa vai te falando, amanhã eu te pago, tal dia eu te pago, dessa vez não deu certo, aconteceu isso. E você vai acabando ficando preso nessa situação aonde você tem um dinheiro que você de bom coração, de bom grado emprestou para a pessoa e ela às vezes não é nem má pagadora, mas aconteceu algo, alguma situação e ela ficou impossibilitada de te pagar. Fora também que você corre o risco também daquela pessoa que não é uma boa pagadora e realmente não vai querer te pagar. Então, para que seja evitado esses tipos de situações, a Bíblia nos traz essa advertência sobre ter cuidado com os nossos bens, cuidados com a nossa finança, para não ficarmos nos colocando como fiadores de todo mundo, porque uma hora pode dar ruim, uma hora pode dar certo. O Espírito Santo, às vezes, ele vai nos levar a nos colocar neste lugar, sim, de fiador, nesse lugar de abençoador, de abençoar a vida de pessoas, mas antes de qualquer decisão, tente buscar no Espírito Santo uma direção. Pergunte ao Espírito Santo se é prudente você estar se colocando como fiador daquela pessoa naquele momento. Se é da parte dele, se tem algo ali que ele aprova nessa fiança, né, de você ser fiador. Amém? Então essa primeira parte do capítulo 6 fala sobre a advertência quanto a servir de fiador. Já a segunda parte vem falando o seguinte, advertência contra o preguiçoso. Olha só, vem uma coisa completamente diferente uma da outra. Primeiro ele te adverte por não ser fiador. Uma pessoa para ser fiador, ela teoricamente trabalha, tem algum bem, tem alguma situação financeira estável da qual ela consegue ser fiadora da outra. Aqui já vem uma situação inversa, onde está sendo advertido contra a preguiça. E aqui faz uma observação sobre o trabalhar das formigas. As formigas, elas trabalham dia e noite, elas vão ali sem cessar, levando o alimento para sua casa, e você vê que uma vai atrás da outra carregando ali o alimento, estocando realmente o alimento para quando vier escassez, elas terem ali o alimento para todo aquele período de escassez. Então elas trabalham diariamente, sem parar. Elas sabem que necessitam ter guardado ali uma provisão, porque haverá épocas em que não terá, que tem uma escassez. Então elas já sabem disso, então elas trabalham ali diariamente, levando o alimento, estocando, fazendo a sua reserva. E aqui fala, aí logo em seguida, o autor, fala a respeito daquele que é preguiçoso, daquele que não gosta de trabalhar, ou daquele que não para no serviço, aquele que o tempo todo está mudando de trabalho, fica 1 mês, 2 meses, não tem firmeza, não persevera, prefere ficar dormindo ao invés de sair cedo para poder trabalhar, poder conquistar as coisas, porque a gente sabe que tudo vem através do nosso suor, né? O Senhor nos deu a direção do trabalho, que ele deu a ordem, ao Adão de que ele teria que trabalhar para poder comer a partir do seu suor, Então sabemos que hoje, aquele que não trabalha, aquele que fica ali ocioso, que gosta de ficar mais dormindo, ali deitado no sofá, assistindo uma televisão, mais na maré mansa, nós temos aqui também uma advertência a respeito disso.
porque alerta sobre quando vier a pobreza, porque vai chegar um momento, por não sair todos os dias para trabalhar, da onde que vai surgir o recurso, não é? Da onde que vai vir o dinheiro, a provisão? E não adianta orar ao Senhor por vir provisão, sendo que não se está movendo, não se está buscando, porque o Senhor, Ele dá, a provisão vem das mãos do Senhor. No entanto, Ele não envia essa provisão para aquele que fica deitado por preguiçoso dia e noite, aquele que não busca, aquele que não gosta, aquele que quer ficar na maré mansa, não é? Então, aqui temos também na segunda parte falando sobre o preguiçoso. Veja só, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quer dizer, vai lá e vê como a formiga trabalha todos os dias, preguiçoso. Vai lá e observa, que elas não têm patrão, elas não têm chefe, mas elas sabem que todos os dias elas precisam sair e buscar o alimento para a casa delas. Olha só que interessante, logo no início o autor falando para o preguiçoso, vai lá e vê, observa como que a formiga, sem ter chefe, sem ter patrão, sem ter horário de bater ponto, elas saem porque elas sabem que vai chegar um dia em que a escassez vai bater a porta. E se elas não estiverem com o estoque delas cheios, com os celeiros delas cheios, elas vão passar necessidade. Então elas já trabalham com o intuito de não passar por essa privação, por essa necessidade. Então o autor fala isso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Como diz, vai lá e faz como ela, seja sábio, porque a formiga, mesmo sendo ali um animalzinho minúsculo, ela tem a sabedoria de entender de que ela precisa estar ali guardando a provisão. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. O preguiçoso até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Aí aqui ele fala, né? Vai lá, vê, observa que as formigas não têm chefe, não tem cartão de ponto para bater, não tem ninguém ali comandando elas, mas elas têm um entendimento, elas têm a sabedoria de estar buscando o seu alimento, de estar ali buscando a sua provisão. E alerta e exorta ele, e perguntando até quando ele ficará deitado, até quando ele ficará ali naquele sono profundo dele, querendo ficar só na maré mansa, porque vai chegar um dia em que as dificuldades, a pobreza virá sobre ele como um ladrão, vai vir sem avisar. E, pode ser que ele tenha alguma reserva, pode ter que ele esteja vivendo à custa de alguém ali, mas vai chegar um tempo em que a escassez vai bater na porta, em que a pobreza virá, porque aquele que não trabalha, aquele que não traz sua provisão para casa, aquele que não sabe buscar o alimento para o seu lar, vai chegar um momento em que a escassez chegará e baterá a porta dele. E aí o que ele virá fazer? E o que vai acontecer? Não é? Então Provérbios também faz essa alerta aqui no capítulo 6 sobre o preguiçoso. Então ele trouxe o primeiro capítulo ali a respeito de servir como fiador, e depois em seguida agora ele trouxe sobre o preguiçoso. E logo em seguida ele traz também sobre a advertência contra a maldade. Olha só como os assuntos são bem diferentes num capítulo só, mas tudo trazendo sim advertência para nós de coisas que nós vivenciamos diariamente, que nós temos ali consciência de que realmente acontece no nosso dia a dia. E aqui, quando nos traz essa advertência, quando a gente lê, a gente
inspirado, a gente passa a ficar mais atento nas situações à nossa volta a respeito dessas advertências deixadas aqui. Então, aqui no versículo 12 em diante, já vem falando a respeito da advertência contra a maldade. Fala o seguinte: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, a 7ª coisa que o Senhor abomina é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então, aquele que fica ali com maledicência, trazendo o diz que me diz, o leve e traz, fazendo aquela confusão entre irmãos, isso é o que o Senhor mais abomina. As outras coisas aborrece sim o coração do Senhor, mas aquilo que abomina, aquilo que ele realmente não aceita no meio, principalmente no meio do povo dele, é aquele que semeia contendas, aquele que traz intrigas, aquele que traz confusão entre os irmãos. Então, e logo em seguida, no capítulo, a partir do versículo 20, temos a advertência contra a mulher adúltera. Novamente, faz uma advertência sobre se deixar ser envolvido pelo adultério, pela mulher adúltera. Então, aqui diz novamente: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes, tanto entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. E aqui novamente, assim como lá no capítulo 5,
nós vimos a respeito, né, da imoralidade, aqui se fala novamente sobre o envolvimento no adultério, sobre aquele que se deixa levar pelas lisonjas da mulher adúltera, aquele que se deixa envolver nesse caminho da imoralidade com a mulher adúltera. Aqui novamente traz todas aquelas advertências lá do capítulo 5 e diz, né, que aquele que se envolve com a mulher adúltera, aquele que fica, que adultera com essa mulher, está fora de si, porque já trouxe a instrução, a pessoa já sabe que não é um caminho correto, que é um caminho sem volta, um caminho que vai levar à morte, ou à morte física, ou à morte espiritual, porque pode ser que essa mulher da qual o homem está saindo com ela, está adulterando, pode ter um marido ciumento, e este não aceitar nenhum tipo de desculpa, não aceitar nada a não ser querer, por causa do ciúme, ir lá e realmente atacar o homem que estava andando com a sua esposa. Então, o perigo da morte física é real quando uma pessoa entra em adultério com uma mulher que é casada e vice-versa. E também o perigo da morte espiritual. Ou você morre fisicamente, ou você morre espiritualmente, quando você vai por este caminho da imoralidade, quando você vai pelo caminho do adultério, porque não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, por nada a honra do homem traído, de uma mulher que adultera ali, por nada o seu esposo vai deixar aquilo passar em branco. Ele vai perseguir, ele vai tentar ferir o homem e vai trazer consequências que poderiam ser evitadas quando se houve a instrução. Consequências que pode ser evitada quando você anda pelo caminho da obediência, quando você ouve, que fala que aquele que não ouve, aquele que não coloca em prática aquilo que ouve, é um tolo, anda pelo caminho da tolice, né? É um tolo. Então, hoje, o capítulo 6, ele trouxe, né, esse tanto de advertências juntas, e nós aqui fomos edificados com mais esse dia, com mais essa palavra de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, te agradecendo por mais esse devocional. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço, Senhor, por causa da sabedoria que o Senhor tem derramado sobre nós esses dias. Pai amado, Pai querido, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor tem trago a verdade. E o Senhor tem trago a exortação, o Senhor tem trago a advertência, o Senhor tem nos mostrado os caminhos que nos levam para um caminho de vitória, mas um caminho também que nos leva para um caminho de destruição e derrota. Por isso, Pai amado, Pai querido, que essas palavras elas venham estar gravadas em nossos corações, Pai. E que o nosso coração seja receptivo a toda essa palavra. E que ao final nós podermos colocar tudo em prática, Pai. Que nós não sejamos aquele que é tolo, que sabe, que conhece a verdade, mas não pratica. Por isso, Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Pai, para que nós sejamos sábios em aplicar cada uma das informações, advertências e o conhecimento que o Senhor tem nos entregado em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Amém. Amém? Então, mulheres abençoadas, vocês anotem no caderninho, fazem novamente a leitura aí, agora com mais calma, com mais tranquilidade, vai fazendo as suas anotações,
porque no final de Provérbios estaremos cheios de chaves para nossa caminhada aqui na Terra. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todas vocês e até o próximo vídeo.